Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Damos início a mais uma edição do programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Eu e Ronaldo Gomes, que você já está vendo aí na sua tela, vamos aqui conversar com você sobre um tema muito especial, mas que eu vou falar daqui a pouco. Primeiramente, a nossa saudação, desejando muita paz em seu coração e que possamos, juntos, até o final, compartilharmos todas as informações com muita fraternidade e solidariedade. Vou passar, então, agora a palavra ao nosso Ronaldo para a sua saudação. Muita paz, saúde a todos, que Jesus nos abençoe. Como sempre dizemos, que possamos apenas, eu e Marcos, sermos apenas o intérprete dos bons espíritos que estão sempre nos assediando, mentalizando sempre a nosso Papai do Céu, e que possamos apenas buscarmos a verdade que vem do nosso Pai maior com as suas leis. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito bem. O programa de hoje tem um tema especial. E o programa será especial, porque na sua segunda parte, pela primeira vez, excepcionalmente, nós não vamos responder as perguntas de vocês, telespectadores que nos acompanham. Isso já é tradicional do nosso programa. Mas claro que você pode, de qualquer maneira, participar enviando o seu comentário e mesmo suas perguntas dentro do tema de hoje. E já está aí, né, rodando, aí no rodapé aí do seu vídeo, da sua tela, né, Vinícius e o Evangelho na Educação. Bem, claro que nem todo mundo conhece o personagem que vamos homenagear hoje, que é o Vinícius, que na verdade é pseudônimo de Pedro de Camargo, um paulista que trabalhou muito pela divulgação da doutrina espírita e que tinha um grande ideal também de educação e é considerado um dos grandes intérpretes do Evangelho de Jesus. Mas nós vamos conhecer Vinícius passo a passo e na segunda parte do programa nós vamos destacar as suas obras, principalmente uma que é totalmente ligada à educação, ou seja, colocando Jesus na educação. E tem uma particularidade no título das obras do Vinícius, acho que daqui a pouco você que está nos acompanhando vai descobrir. Vinícius, ou Pedro de Camargo, nasceu na cidade de Piracicaba, São Paulo, no ano de 1878. Lá em Piracicaba, ele fez parte do que hoje, né, o nome hoje, que é o Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Eu não sei se o Ronaldo está sabendo disso, porque eu acabei não comentando com ele, mas numa das minhas jornadas pelo interior paulista, fazendo palestras nos centros espíritas, eu tive a honra de fazer uma palestra lá no Fora da Caridade Não Há Salvação de Piracicaba, e para mim foi muito gratificante saber que eu estava colocando os pés na casa que Pedro de Camargo trabalhou praticamente, quase que praticamente, desde a sua fundação. Porque a igreja, né, porque na época foi chamada de Igreja Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, ela foi fundada em 1904, né, Ronaldo? E o Pedro de Camargo colocou os pés lá um ano depois, em 1905. Foi quase fundador. Eu gostaria de pegar esse gancho que você já deu, porque o nome de um dos fundadores lá no caso, que é interessante, que é o Bita, né? É Pita. João Leão Pita. Isso, ele acaba sofrendo muitas perseguições, e uma delas é o desemprego e pela qual ele ficou, e sofrendo muito, porque família e sem o emprego não dá. Eu sei o que é isso, não é fácil passar por isso. E isso foi justamente lá, um ano depois, em 1904, e em 1905 é justamente onde o nosso querido Pedro de Camargo
conhece o Espiritismo e faz a belíssima viagem com os livros da doutrina, e ele acaba seguindo e sabendo da situação do Pita. Olha que interessante, Marcos, isso me chamou a atenção. Aqui está dizendo que ele empregou ele na loja e que essa loja era de ferramentas, mas tinha armamentos também, e que ele acaba por terra não vendendo mais. E, sabendo da situação do Pita, acaba empregando Pita em sua loja. Gente, isso é formidável, porque é uma pessoa que não conhece a doutrina e não entra nesse aspecto das perseguições. E no momento que Pita, eu tenho que levantar isso, Marcos, porque isso não é a caridade, está lá no dono da igreja espírita, fora da caridade da salvação, e ele acaba como fazendo o seu primeiro ato, que é a caridade, empregando esse companheiro que estava desempregado. Me perdoe a intromissão, mas eu tinha que relatar. Foi ótimo. Pois é, o Pedro de Camargo, na época, né, que é o ano de 1905, ele já era comerciante lá em Piracicaba com os irmãos, os mais velhos, né, eles tinham uma loja de ferragens e também venda de armamentos. Então, e o negócio estava indo bem, eles eram muito respeitados. Foi quando, então, o Pedro de Camargo teve o contato com o Espiritismo, porque o Pita tinha inaugurado o Fora da Caridade Nossa Salvação um ano antes, em 1904, mas por causa dessa inauguração, o Pita, que era uma pessoa conhecida lá em Piracicaba, também era uma pessoa respeitada, mas todo mundo voltou as costas para ele, porque é coisa louca, né? Centro espírita, lá no início do século XX, e o Pita ficou desempregado. O Pedro Camargo, quando teve o contato com a doutrina, se encantou com o espiritismo, foi lá frequentar o centro espírita, soube da situação do Pita e falou: eu sou comerciante, eu tenho uma loja, não posso deixar ele desempregado. Foi lá e levou ele. É interessante, Ronaldo, porque me foi perguntado uma outra vez se isso não acarretou problemas para o Pedro de Camargo. Pois é, aqui nós temos um detalhe que é muito importante. O Pedro de Camargo, ele estudou num colégio evangélico, metodista, né, o Colégio Piracicabano, e ele foi muito ligado ao evangelho desde o início. A família dele era muito respeitada e como comerciante ele era muito respeitado. E é interessante, Ronaldo, porque ele se declarou espírita, contratou o Pita, que era o fundador do Centro Espírita, mas o Pedro de Camargo não foi perseguido por causa disso. Havia um respeito muito grande a ele, lá em Piracicaba. Então, a sociedade, por assim dizer, fingiu que não viu. Fingiu que não viu e deixou para lá. E o Pedro de Camargo não sofreu assim muitas consequências, não, por causa dessa ida dele para a doutrina espírita e ter contratado o Pita. Ou seja, nós vemos aí que já era um coração muito generoso e que você retratou muito bem, Ronaldo, que ele lá, ele levou para a prática o nome do centro, né? Fora da caridade não há salvação. Que, aliás, é lema do Espiritismo. E isso é muito bonito, né? Porque quando ele vê o Pita desempregado e com aquele lema, ele viu que ele não posso ficar, né, indiferente. E o que ajuda o Pedro de Camargo, Marcos, é justamente esse conhecimento que ele já trazia da Bíblia e etc. Então, eu quero crer, com certeza, a história não mostra, mas com certeza é isso, esse conhecimento que ele já trazia com ele, eu não quero entrar em reencarnação, não, estou entrando no momento atual da vida dele, isso é que é importante destacar. Eu acho que abriu um leque, isso deixa claro na biografia dele, abre um leque quando ele conhece a doutrina, quais perguntas e respostas, com certeza ele tinha, e com o conhecimento já trazido do Evangelho e conhecimento bíblico, isso deu uma clareza muito mais em seu espírito, e justamente daí é que vem esse conhecimento evangélico com as obras que nós vamos falar logo depois, e deu esse feeling, vamos dizer assim, para que ele pudesse dar uma grande abertura nos evangelhos, mas principalmente com a vida de Jesus. É verdade, Ronaldo.
O Pedro de Camargo sempre foi muito ligado ao Evangelho, às lições de Jesus, e foi um grande escritor. Ele escreveu muito, mas muito mesmo, através da imprensa espírita e lançando livros, e os escritos dele normalmente eram ligados ao Evangelho, aos ensinos de Jesus, às lições constantes nos evangelhos, né? Podemos falar aqui no plural, levando em consideração os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E dizem, né, os testemunhos da época, que como palestrante, ele era considerado um grande orador, e ele também ligava os temas das suas palestras normalmente ao evangelho. Claro que nós estamos vendo que é um espírito que já veio com uma preparação, mas foi muito importante para ele ter estudado no colégio metodista, lá em Piracicaba, porque deu uma base moral evangélica para ele muito grande para esta encarnação, com certeza. E outro aspecto também é na política, e que ele descobre que politicamente não era a praia dele. Isso é bacana a biografia dele, porque ele respeita, como sempre, respeitando todos os aspectos, mas ele acaba realmente saindo, vamos dizer assim, da política. Essa história é interessante, Ronaldo, porque, claro, Piracicaba não era a cidade grande que é hoje ainda, né? E nós estamos falando aqui da primeira metade do século XX, e como ele era conhecido na cidade, respeitado, com muita naturalidade, um dos partidos políticos da época foi lá convidá-lo, né? Para ele se lançar para se candidatar para ser vereador lá de Piracicaba. E acabou aceitando, né? Foi lá, foi eleito, né? Ele foi eleito. Só que quando ele se apresentou na Câmara dos Vereadores, ele disse, né, que ele só iria seguir a verdade e a consciência dele. É claro que para o partido político isso não soa nada bem, né? Imagino. Imagina isso no dia de hoje. Pois é, né? E aí ele mesmo depois, nas memórias dele, ele confessou que ele nem completou o mandato, né? Porque depois ele mesmo renunciou, porque viu que, como você bem colocou, Ronaldo, não era a praia dele, a política. Né? Agora, Marcos, é preciso também, aqui está registrando, né, que ele foi delegado da Federação Espírita Brasileira em São Paulo, que também foi um marco, mas ele participou também do Grande Pacto Áureo. Podemos falar alguma coisa, né, Marcos? Tivemos tantos vultos nesse momento aí do Pacto Áureo, e ele foi um dos que colaborou muito nessa época para a unificação ali naquele momento crucial do Espiritismo. É verdade. Bom, para quem não conhece essa história, o Pedro de Camargo, nessa época, em 1949, ele já tinha mudado sua residência para São Paulo, capital. Ele ficou 30 anos lá em Piracicaba, trabalhando pelo espiritismo e como comerciante, e aí ele leva o comércio dele para São Paulo, capital, e lá, primeiramente na União Espírita Federativa Paulista, e na sequência na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele empreende um grande trabalho de divulgação do espiritismo, muito reconhecido, e vai acontecer em 1949, na cidade do Rio de Janeiro, aliás, de onde eu e o Ronaldo estamos falando neste exato momento, vai acontecer o Congresso Espírita Pan-Americano. Bem, acontece que havia uma rixa entre a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que foi criada em 1947, com a Federação Espírita Brasileira. Havia uma discussão naquela época do seguinte: quem é, afinal de contas, que manda no movimento espírita? Né? Basicamente, esse era o embate. Bom, e havia uma reclamação porque a Federação Espírita Brasileira, na época, ela era uma instituição normal, ou seja, ela era formada por pessoas físicas, por associados, que elegiam a sua diretoria. Então, diziam, naquela época, que a Federação Espírita Brasileira não tinha uma representação legítima do movimento espírita, ou seja, que as federativas espíritas estaduais precisavam fazer
parte da Federativa Nacional. E aí veio o Congresso Pan-Americano. E essa situação estava, assim, em efervescência nas discussões. Bom, o que aconteceu? Essa história é muito interessante, porque as delegações ficaram hospedadas num hotel no centro da cidade do Rio de Janeiro, que na época esse hotel dava para frente, né, do Parque Trianon, no centro da cidade, e depois do primeiro dia do Congresso, já à noite, todo mundo já no hotel, eles já tinham trocado algumas ideias, e ninguém conseguia conciliar o sono. E ali, mais ou menos pelas 2 da madrugada, um resolveu sair do hotel e dar uma volta lá no parque. Aí o outro fez a mesma coisa, o outro fez a mesma coisa, e o outro fez a mesma coisa, e eles se encontraram lá no parque. E um olhou para o outro e falou, isso aqui não pode ser coincidência, nós somos espíritas, sabemos que o acaso não existe. Por que você não está conseguindo dormir? Não, porque eu estou pensando, porque esse negócio da febre, que a gente está com aquela ideia, e lá, então, Pedro de Camargo, olha só, olha os nomes, gente. Pedro de Camargo, Lins de Vasconcelos, Leopoldo Machado, Francisco Spinelli, Carlos Jordão da Silva, que são nomes de peso do movimento espírita, histórico, né, para nós agora, e eles decidiram, então, que no dia seguinte, eles iam, então, solicitar ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, o Zeus Vantuil, uma reunião. E assim, eles entraram em contato com os Zeus e a reunião foi marcada. Então, eles saíram do Congresso e foram para a sede da Federação Espírita Brasileira, lá, mas não foi lá na Avenida Passos, a famosa sede histórica, não. A reunião foi feita em São Cristóvão, onde era a antiga sede editorial. Então, lá chegando, eles se reuniram, tá? E o Zeus Vantuil olhou para eles e falou, olha, eu já sei qual é o problema, já sei qual é o assunto, né? Que é essa questão da unificação, né, da participação das federativas aqui na FEB. Bom, então é o seguinte, eu rascunhei uma proposta. Aí todo mundo se olhou, ele rascunhou uma proposta? Nós é que viemos com a proposta. E aí, tá, me apresenta a sua. E o Zeus apresentou. E a proposta do Zeus do Zeus não, desculpe, do Vantuil de Freitas, desculpe. O Vantuil, então, apresentou a proposta de criar na FEB o Conselho Federativo Nacional. E esse conselho seria formado pelas federativas espíritas estaduais. Eles tiveram uma rápida conversa, concordaram com aquilo, bateram o martelo. Foi então feita uma ata, naquele momento mesmo, foi feita uma ata, consignando tudo isso, e todos eles assinaram. Então, o Pedro de Camargo participou da criação do chamado CFN, o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, isso em 1949. Pacto Áureo surgiu, na verdade, de uma reportagem publicada no jornal Mundo Espírita. Quando foi feita a reportagem para falar da criação do CFN, o redator do Mundo Espírita usou essa expressão, que a criação do CFN era qual um pacto áureo entre os espíritos. E aí pegou. E aí todo mundo começou a chamar a criação do Conselho Federativo Nacional de Pacto Áureo, que aquela reunião foi o Pacto Áureo dos Espíritos. Depois vai surgir a Caravana da Fraternidade, comandada pelo Leopoldo Machado, mas o Pedro de Camargo não participou da Caravana da Fraternidade, que foi lá para o norte e nordeste do Brasil, convocar os espíritas dos diversos estados para se unirem também no CFN. Que é justamente o segmento desse Pacto Áureo, para tentar essa unificação maior. E aí vem as mocidades também. Nós vamos chegar lá também, mas é bom lembrar, porque é todo um marco histórico desse Pacto Áureo. E, Marcos, eu gostaria de pontuar aqui também que está aqui, o Programa Radiofônico Espírita Evangélico do Brasil, que ele foi um dos diretores do programa. Eu fico imaginando agora, nós já trabalhamos em rádio, viajar naquela época, o rádio daquela época, porque eu lembro que eu era pequeno, a televisão ainda estava naquela fase,
e eu ouvia as novelas, Jerônimo, o Herói do Sertão, eu agora reportar 1939, que o rádio era, na verdade, não tinha um que não quisesse escutar o rádio, né? Aí, para sincronizar o rádio, eu imagino como era esse programa, a mensagem com o Vinícius. É uma viagem no tempo, é uma viagem. Sem dúvida, né? Ele trabalhou, inclusive, ele foi diretor, né, da Rádio Piratininga, que na verdade foi criada pelos próprios espíritas em São Paulo, na capital, e ele ficou à frente como diretor durante 2 anos. E realmente, né? Era o rádio valvulado, né? As ondas médias e curtas, né? Fazendo a transmissão. As rádios normalmente, embora tivesse até o nome, né, Rádio Piratininga, mas elas eram muito conhecidas pelo prefixo, né? Rádio ZY, não sei o quê e tal, era tudo assim. Então, o Pedro de Camargo, junto com Caibá Schutel, lá em Matão, no interior do estado, e Leopoldo Machado, no Rio de Janeiro, o Pedro de Camargo foi pioneiro de transmissão de programas espíritas pelo rádio. Tá? Então, ele ainda tem essa faceta também. Ele era escritor, orador, radialista, e ele não perdia as oportunidades de divulgar o espiritismo. Então tem esse pioneirismo. Eu fico imaginando a dinâmica do programa para a época, né? Porque falar do espiritismo, comentar, levar toda aquela... com certeza, como um grande... Com essa bagagem que ele tinha, com certeza ele sabia chegar a levar essa mensagem muito bem a todos que estavam ouvindo. E aí nós temos aqui também a União Federativa Espírita Paulista, onde ele fundou justamente essa rádio Piratininga, é isso? Emissora de cunho nitidamente espírita. Aí vem uma pergunta, estou aproveitando, porque eles falam assim, Vinícius foi eleito seu diretor superintendente. Por que Vinícius? Pedro de Camargo, Vinícius. Bem, vamos lá. Na década de 1980, eu tive a honra de me corresponder com 2 filhas do Pedro de Camargo. Troquei algumas correspondências com ela, porque estava fazendo um levantamento biográfico sobre o Pedro de Camargo. E fiz exatamente essa pergunta. De onde surgiu esse Vinícius? Pseudônimo que ele usou por 50 anos. Ele usou. Bem, as filhas, nas cartas, me disseram que elas não sabiam, não tinham ideia. Ele nunca disse de onde surgiu Vinícius, como pseudônimo. E porque ele, no início, ele assinava os artigos dele e tudo, como Pedro de Camargo. E de uma determinada época, ainda lá em Piracicaba, ele surgiu como Vinícius e começou a assinar Vinícius. Tanto que quando você pega os livros dele, né, publicados aí atualmente, às vezes as pessoas ficam muito confusas, porque assim, Pedro, aí vai, Vinícius Camargo, ou Pedro de Camargo, Vinícius, e as pessoas ficam meio confusas. Mas quem é o autor, afinal de contas? O Pedro de Camargo é o médium, o Vinícius é o espírito? Não, não são obras psicografadas. Vinícius é o pseudônimo. Então, na verdade, Ronaldo, pelo menos até segunda ordem de alguém vir aí com a informação, eu confesso que nunca consegui descobrir o porquê desse pseudônimo Vinícius. Tá? Realmente eu não sei. Porque a minha pergunta foi justamente sobre Humberto de Campos. Lembra do Humberto de Campos? E aí o irmão Chico. Exato. Muita coincidência. Mas aí a gente vai ficar na divagação, não interessa. Mas ele sabe as razões, com certeza, por que Vinícius. E aí, remota agora o que você deixou aí mais ou menos claro, que eu vou perguntar. As obras deles, nós vamos já entrar daqui a pouco no coisa, mas é bom retratarmos isso, eram, com certeza, do conhecimento, vasto conhecimento que ele tinha, com certeza alguma coisa intuitiva, mas mediunicamente falando, não houve nenhum deles, né, Marcos? Não. Não consta que o Pedro de Camargo fosse médium ostensivo, efetivamente. É claro que uma pessoa extremamente evangelizada, tão ligada ao Evangelho, à luz do Espiritismo, claro que ele recebia um assessoramento espiritual muito grande, disso nós não temos nenhuma dúvida.
mas as obras são de autoria dele mesmo, tá? Dele, Pedro de Camargo Vinícius. E é interessante porque ele era tão ligado ao Evangelho que quando ele vai para a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e lá ele se liga ao Carlos Jordão da Silva e o Luiz Monteiro de Barros, ele lança, e isso é famoso até os dias de hoje, as tertúlias evangélicas, que eram reuniões de palestras públicas aos domingos às 10 da manhã. E o Pedro de Camargo tanto dirigia quanto também fazia algumas das palestras aos domingos. E consta que o salão lá da FESP ficava lotado todos os domingos, principalmente quando se via no programa que quem ia falar naquele domingo era o Pedro de Camargo. Aí lotava, e todo mundo queria ouvir a palavra dele. Agora tem uma história curiosa, Ronaldo. Essa história foi contada pelo Carlos Jordão da Silva, numa entrevista, e disse que uma vez, num domingo, mas chovia muito. Aliás, chovia desde o sábado, né? Uma chuva torrencial. E o domingo de manhã, um temporal lá em São Paulo. Porque ele chegou, o Pedro de Camargo chegou, e o Pedro de Camargo era o palestrante. Quando chegou 10 horas, não tinha ninguém no salão. Ninguém, só os dois. Aí ele olhou para o Pedro de Camargo e falou assim, e agora, o que nós vamos fazer? E o Pedro disse assim, olha, vamos fazer a reunião. Você faz a leitura da mensagem e a prece, eu faço a palestra. Os espíritos estão aqui. Não é? Vamos tocar para frente. Aí falou, então tá bom, vamos lá. Aí feita a leitura da mensagem, a prece, o Pedro de Camargo pegou a palavra. Ele levantou e começou a falar o tema lá ligado ao Evangelho. E aí uma senhora entrou, encharcada de água, né? E ficou lá na porta. E ele continuou a falar. E ela não saía da porta, mas ficou lá prestando atenção. E ele foi até o final, o Jordão, então, fez a prece final, encerrou, e a mulher ali parada, e eles, então, desceram lá do palco e foram até a mulher. Cumprimentaram e coisa e tal, e ela olhou para o Pedro de Camargo e disse assim, olha, eu, na verdade, eu não ia entrar aqui não, sabe? Eu ia fazer outra coisa. Mas estava chovendo tanto, que eu fui obrigada a entrar aqui para esperar um pouco. Olha, foi muito bom, porque o senhor salvou a minha vida. E os dois olhando para ela, né? Salvou a vida por quê, né? Porque, sabe, eu ia me matar. Eu ia cometer o suicídio. Mas, depois de ouvir o senhor, tomei outra resolução, não vou fazer mais isso, vou tocar minha vida para frente. E olha, aí ela colocou a mão, eu estava com um casaco, colocou a mão no bolso do casaco, tirou um revólver. Tá? Como eu não tenho mais o que fazer com isso, vou deixar com o senhor. Aí você imagina a cena, os dois atônitos e ela entregando a arma para eles. Aí o Jordão pegou a arma, aí eles conversaram mais um pouquinho, e ela foi embora. Sabe? Aí o Jordão olhou para o Pedro de Camargo e disse assim, bom, é melhor nós fecharmos essa porta o mais rápido possível, porque você imagina se alguém entra aqui e vê nós dois espíritas com uma arma na mão, vai ser difícil explicar. Então, olha só a importância, né, de você não desistir do compromisso, fazer a palestra, ele, o Pedro Camargo e o Jordão, claro, dirigente, eles salvaram uma vida. E Kardec lembra muito bem isso, né? Se o Espiritismo salvar uma única vida, evitar o suicídio, ele já fez o que deveria fazer no mundo. Então, essa Marcos, é uma história muito bonita. Eu vou mais além. Ele não salvou uma vida só, não. Imagina a pleia de espíritos imperfeitos que estavam ali com ela. Com certeza, uns não aceitaram, mas alguns que foram levados junto com ela. Então, nós estamos vendo pelo lado do espírito encarnado, mas como espíritos desencarnados, que naquele momento, com a palestra dele, demoveram-se, levados pelos bons espíritos, de muitos outros suicídios. Né? Quando eu falo isso, é o suicídio espiritual também, que quantos aí estão cometendo no plano espiritual ainda, levando outros ao suicídio. Então, falar o quê? Isso aí é emocionante, nós ouvimos disso. Agora, eu queria, para que pudéssemos, nesse momento, fechar, o semeador, Marcos. Ele foi um dos... a Federação Espírita que ele foi também, ele lançou o semeador. Você tem alguma coisa para falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim.
quando já trabalhando lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele foi um dos fundadores do jornal O Semeador, que pertencia à FEESP, e foi o seu primeiro diretor, redator, e ele trabalhou intensamente no Semeador, que eu conheci o jornal, ele era editado mensalmente, e é do jornal, é interessante isso, Ronaldo, porque através do jornal O Semeador, ele escreveu uma série de estudos sobre o Evangelho, e esses estudos deram origem a um curso sobre o Evangelho lá na Federação. E depois, esse curso, né, tudo que ele escreveu, a Federação depois lançou em livro todos os textos que o Pedro de Camargo escreveu para estudo do Evangelho no curso. Aliás, como nós vemos, né, O Semeador, curso de estudo sobre o Evangelho. Então, essa ligação dele com o Evangelho era imensa, era uma coisa extraordinária, e que ele fazia questão de divulgar. Ele dizia que a essência do próprio Espiritismo é o Evangelho, porque o Espiritismo tem como base os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Então, mais um trabalho imenso. Aliás, ele foi escritor assíduo, mensalmente, durante décadas, da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira. Então, ele era muito conhecido no Brasil todo, por causa dos artigos, nos textos dele, na imprensa espírita, né, nos jornais e nas revistas. Muitos órgãos. Bom, está terminando essa primeira parte, mas vamos lá. O desencarne dele foi no dia 11 de outubro de 1966. Exato, 88 anos de idade. A única queixa que ele tinha, eu recebi depoimentos a esse respeito, é porque ele foi tendo problema de visão, né, ao longo do tempo, e já no final, com 88 anos, ele estava cego praticamente, né? E ele dizia que se ele tinha que se queixar de alguma coisa, a única queixa dele é que ele não conseguia mais ler e escrever. Era a única queixa dele, tá? Que era uma coisa que ele adorava realizar. E ele sempre foi muito reconhecido como uma pessoa muito amorosa, afetiva, solícito, um homem que trabalhou a vida toda. E abrindo já o nosso segundo bloco, tem um destaque que nós temos que fazer, não é, Ronaldo? Porque ele participou da criação, fundação e foi diretor do Instituto Espírita de Educação. Pois é, eis a grande ligação do nosso Pedro de Camargo, Vinícius, com a educação. E, deixa eu ver se a memória não vai me trair aqui. A antiga sede do Instituto Espírita de Educação ficava na rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 695, no bairro do Itaim Bibi, na capital de São Paulo. Sabe por que eu sei, Ronaldo? Eu sei que eu sou paulista, né? Eu sou paulistano, e conheci o IER, o Instituto Espírita de Educação, na sede, era uma escola mesmo, funcionou durante muito tempo como escola organizada pelos espíritas, e o Pedro de Camargo não chegou a conhecer, né, o prédio que ficou pronto, porque ele estava em obra em 1966, tá, mas ele foi um dos pioneiros, foi ele um dos fundadores do Instituto Espírita de Educação. Muito bem, Marcos. Chegamos agora a essa etapa, foram muitos livros. Eu tenho claro, falar das obras, não caberia aqui meia hora para falar disso. Eu, particularmente, escolhi um, entendeu? Opa, vamos lá. Mas eu não sei quanto a você, porque vamos deixar claro aqui para o nosso público que nós não combinamos nada, não há uma combinação. A nossa transmissão ao vivo aqui, ela é bem tranquila. A combinação é lá no plano espiritual, com certeza, porque está sempre fluindo. Eu não sei se você escolheu um outro livro. O que eu escolhi... Pois é, Ronaldo, olha só, né? Essa questão, que nós somos muito espontâneos. Porque eu e o Ronaldo combinamos que nessa segunda parte nós vamos destacar as obras do Pedro de Camargo. Tá? Eu, aqui particularmente, mas não falei nada para o Ronaldo, eu escolhi um dos livros dele,
porque ao qual eu estou mais ligado. E eu não sabia, estou sabendo agora, que o Ronaldo fez a mesma coisa e destacou uma das obras dele. Realmente, acho que esta noite nós combinamos isso. Vamos ver Lá agora no mundo um livro. espiritual. Vamos lá. Você não vai falar, nem eu vou falar agora por enquanto. Eu Ok. gostaria que você destacasse os livros, mais ou menos, dele, alguns, né, Sim, as obras. E depois eu falo e você fala o livro que eu escolhi. Vamos lá. Quais foram as obras aí? Foram tantas, mas vamos lá. sim, vamos lá. E vamos ver se os nossos telespectadores aqui percebem o que liga uma obra com a outra. Vamos lá. Então vamos recordar aqui os nomes dos livros lançados pelo Pedro de Camargo. Vamos lá. Em torno do mestre, na seara do mestre, na escola do mestre, o mestre na educação. Eu acho que está dando para já entender qual é a ligação de uma obra para outra aí, não é, Ronaldo? Eu acho que já Já, deu, hein? já. Eu acho que já deu, né? Eu, eu escolhi o mestre na educação, entendeu? Todos são Ué, todos importantíssimos, são todos são importantes. importantíssimos. Mas esse, não sei por que me chamou a atenção. Será que é porque eu sou professor? Será? Será? Pois é, Ronaldo. Vou falar então o livro que eu escolhi. Aliás, eu vou até mostrar aqui para o público. Agora, deixa eu dizer que assim, eu vou mostrar essa edição. A edição que eu vou mostrar é antiga, tá? Então, a capa está tudo Imagina. modificado, tá? Mas essa aqui é do coração. Atenção, atenção, o livro que eu escolhi, atenção, atenção, o mestre da educação. Claro, não podia ser diferente, né? Agora, Afinal de contas, nosso programa é Espiritismo e Educação. Nós somos dois educadores e pois estamos é. abordando o Pedro de Camargo por causa da ligação dele com a educação. Não E tinha que ser esse livro. ele retrata Jesus com todo o aspecto com educação, que vem corroborar com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, na pergunta 916 em diante, e com o Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus realmente ele chama para si, eu sou o mestre. Isso ele deixou claro. É. E Vinícius faz essa observação, Marcos. Isso é que é interessante. Ele chama para nós o que Jesus deixou claro para os apóstolos, para os discípulos naquele momento, ele bota isso para ele. Eu e só um mestre que vocês têm que chamar. Ele fala isso com os discípulos. Esse eu sou o mestre. Ele deixa isso claro. Conhecereis, só conhece um mestre para vocês. Eu o sou. Marcos, é muito interessante isso que Jesus faz. E sem modéstia nenhuma, porque não precisa de modéstia. Ele mostra isso com a exemplificação que ele fez em toda a sua vida. E Vinícius foi feliz, intuitivo ou não, pesquisador ou não, mas ele, nessa obra aqui, ele retrata, ele coloca aqui uma partezinha que ele fala a educação tal como deve ser, prepara o indivíduo para a vida, como realmente ela é, para os destinos altaneiros que Deus concedeu e tracejou para o espírito. A educação falsa, a mal do indivíduo, ao saber-se de outrem, prepara-o para certas escolas político-sociais ou para servir a determinadas organizações sectárias. Por que eu estou lendo esse pedacinho? Olha a ponte que ele faz com Jesus. Porque, valendo aqui, não vamos ter oportunidade. Mas essa ponte que ele faz com Jesus. A humanização que está faltando, está faltando em nós. A humanização, a espiritualização. Olha que beleza, a educação com o princípio de resgatar as potencialidades do espírito. Marcos, eu vou parar um pouquinho que você vai continuar, só vou falar demais aqui. Não, que isso. Esse livro, O Mestre da Educação, ele foi publicado, na verdade, pós-morte, né? Como uma homenagem ao Pedro de Camargo, porque esse livro reúne textos que ele publicou em vida, ligando Jesus à educação. Inclusive, duas filhas, né, do Pedro de Camargo auxiliaram a Federação Espírita Brasileira para compor a obra e lançar em 1977 esse livro, O Mestre na Educação. Para que os nossos seguidores aqui tenham uma ideia, olha alguns dos temas
tratados no livro, né? Mestre e Salvador, um só problema e uma só solução. Renovemos nossa mente. Jesus, o Mestre. Não julgueis. Instrução e educação. Sede perfeitos. Querer é poder. Vamos destacar aqui, ó, renovação pela educação. Jesus e suas parábolas. Salvar é educar. O mestre e o discípulo. E assim por diante. Então, são todos temas ligados à educação. E uma coisa, né, que liga todos os livros do Pedro de Camargo, Vinícius, é a palavra mestre, né? Na seara do mestre, na escola do mestre, em torno do mestre, e assim por diante. Então, o primeiro capítulo deste livro aqui tem por título Mestre e Salvador. Então, vamos fazer alguns destaques, que primeiro, o nosso Vinícius, ele estabelece o que é ser mestre. O que é mestre? Ele diz aqui, ó, mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Na sequência, depois dessa definição do que é ser mestre, ele então introduz Jesus. E vai dizer aqui, ó, Jesus veio trazer-nos a verdade. Fez tudo quanto lhe competia fazer para o cabal desempenho dessa missão que o Pai lhe confiara. Não poupou esforços, foi até ao sacrifício. Resta, portanto, que o homem, o discípulo, faça a sua parte para entrar na posse da verdade. Essa luz que ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa os sentimentos. E aí ele continua. Jesus veio trazer-nos a redenção. É por isso nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam por alcançá-la. E aí ele fecha com as seguintes palavras. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. A redenção, como a educação, é obra que se realiza gradativamente no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa que se consuma num momento dado. Então, assim, ele define mestre e, na sequência, nos coloca Jesus como mestre, mas lembrando que o mestre não faz pelo discípulo, mas vai levar o discípulo a ser. Esse é o papel do mestre. Muito bem, eu tô nessa parte aqui, no item 9 aqui, que é do mestre, né, na educação, mestre da educação. Ele diz aqui, ó, é tempo de se estabelecer a verdade neste particular de tão súbita importância. É preciso salvar o mundo, apontando os meios condutentes à realização desse ideal de amor. Ele chama essa responsabilidade do amor, que é o que está faltando na educação. A briga de ser professor ou ser educador, pronto, vai por terra. Sejamos, então, mestres, no mínimo mestres. Já está de bom tamanho em relação a esse resgate de reparação que nós temos que ter para com os nossos alunos, colocando-nos no lugar de alunos que somos eternos alunos. Esse ensinar é uma via de mão dupla. Na verdade, ninguém ensina nada a ninguém, mas nós nos colaboramos uns com os outros. Nós estamos numa era da tecnologia, da informação, que chega rápido. Não há como nós fugirmos disso, mas sem amor no que nós fazemos, por nós e pelo outro, sermos o facilitador desse processo
E ele continua aqui, ó, a missão do Espiritismo é educar para salvar. Não é ser o salvamento, mas salvar em que sentido? É reparar, resgatar o que nós podemos ainda resgatar. Porque esse é o papel da educação. Enquanto este fato não penetrar a mente, e o coração da maioria dos espíritas, aí é um chamamento que ele faz, específico aos espíritas, porque ele viveu nessa parte, né, nesse momento pactual da desunião, com certeza ele estava chamando principalmente para esse aspecto que nós devemos de ter. Aí ele diz, a luz não estará no velador, e o Paracleto ver-se-á embaraçado na tarefa de reivindicar os direitos do divino Redentor, que é o nosso mestre, restaurando o cristianismo de Jesus. Olha que belíssimo. Ele está falando restaurar o espiritismo de Jesus. Marcos, isso é profundo. Percebe a beleza dele? Chamando os espíritas a uma realidade e chamando a todos nós, cristãos, independente de religião, independente de nada, de credo, a esse aspecto do Cristo redivivo. Porque é o evangelho de Jesus em nós, no processo de educação, vamos lá, de humanização e espiritualização. Está claro isso. Jesus, que foi mestre, teve discípulos e proclamou a liberdade do homem mediante a educação racional do espírito. Primeiro mandamento, está lá que os espíritos falam, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Belíssimo, Marco, belíssimo. Sem dúvida. E o nosso Vinícius, Pedro de Camargo, ele não ficou só nas palavras. É dele o pioneirismo da implantação da evangelização nos centros espíritas. Ele foi um dos primeiros a criar materiais, textos, para que pudessem ser trabalhados com as crianças. E depois veio o grande ideal, que foi o Instituto Espírita de Educação. Enquanto eles estavam construindo a sede do Instituto, eles alugaram uma casa onde eles fundaram o Externato Hilário Ribeiro, que era uma escola de educação infantil. O Pedro de Camargo ficou à frente do externato durante longos anos, comandando o externato. Faziam parte, como professores dessa escola, por exemplo, o Arilex, conhecidíssimo do movimento espírita de São Paulo, Roque Jacinto, Herculano Pires foi um dos colaboradores, sabe? Eles eram todos amigos, todos ligados. Então, o Pedro de Camargo trabalhou na prática a questão da educação com o Evangelho, ou o Evangelho na educação. Então, além de escrever sobre o assunto, e além de criar materiais para que evangelizadores trabalhassem com as crianças, ele, na sequência, ele coordena diretamente a Escola de Educação Infantil, que foi o Externato Hilário Ribeiro. Quando o Pedro de Camargo, que já estava com a idade avançada, ele teve que se afastar, quem assume o externato e o Instituto Espírita de Educação foi o Arileques. Agora, é interessante, Ronaldo, porque eu vivi em São Paulo até o ano de 1977. Eu saí de São Paulo quando eu tinha 22 anos. E eu conheci o Instituto Espírita de Educação sendo construído, ainda lá nos seus alicerces, sendo construído. Depois, retornando para São Paulo, com os eventos espíritas, aí eu cheguei a conhecer o Instituto Espírita de Educação já na sua plenitude, já com o prédio construído e funcionando. Naquela época que estava tudo em construção, um dos que capitaneava o trabalho era o nosso querido Inácio Giovini. O Giovini era muito amigo do meu pai, eu o conheci, trocamos muitas informações, e o Giovini contou para nós muitas coisas do Pedro de Camargo, que já tinha desencarnado lá em 66, né, que nós já estávamos na década de 70, e eles foram muito amigos, e realmente eu conheci o lado dessa personalidade ligada ao Evangelho, a Jesus, e o grande sonho do Pedro de Camargo, que ele não chegou a ver realizado, porque desencarnou antes disso,
era justamente ver o Instituto Espírita Educação construído e funcionando, né? Já uma escola plena. Mas os seus seguidores, né, os seus, vamos chamar aqui os seus companheiros, seus amigos ali de jornada, levaram à frente. O Instituto Espírita Educação foi realmente construído, tornou-se uma escola. O Instituto existe até hoje, mas não é mais uma escola. Chegou a um ponto que ficou muito difícil fazer a manutenção, e então a escola foi vendida. O Instituto Espírita Educação continua no bairro do Itaim Bibi, mas em outra sede, e hoje já é um centro espírita, né? Tem toda a organização de um centro espírita, mas que continua, claro, a homenagear o nosso Pedro de Camargo Vinícius. Isso é muito importante contar, porque Jesus também não foi só teoria, como muitas pessoas pensam. Jesus também foi a prática, ele foi o exemplo do que ensinava. E o Pedro de Camargo seguiu isso também, porque ele não ficou quieto só escrevendo, ele foi fazer. Então isso é muito importante. E essa prática é justamente mostrando que não basta o intelectualismo. É isso que Jesus fez. Trazer o aspecto da moral, do amor. E Vinícius retrata isso nesse trechinho. Ele diz assim: o intelectualismo, repetimos, não resolve os grandes problemas sociais que estão convulsionando o mundo. Gente, nós estamos em 2021. Olha o livro dele aí. Olha o livro dele hoje aí, presente. O fracasso da Liga das Nações, olha só, na época, é um exemplo frisante. E como esse, muitos outros estão patentes para os que têm olhos de ver. Bem judiciosas são as seguintes considerações de Vieira sobre o inestimável valor da educação, sobre o seu aspecto moral. É essa exemplificação. Não basta só desenvolver o intelecto, o cognitivo. É importante, devemos sim desenvolver, mas nós estamos falando de duas asas. E a outra asa? Do amor, da moral, da ética. Onde fica? E nós, os seres humanos, permeamos sobre isso só nesse aspecto, denegrindo e deturpando os ensinamentos de Jesus. Ele, como educador, mostrou o aspecto intelectual, com 12 anos já mostrou isso, mas muito mais o aspecto moral, do amor, da nossa vivência uns com os outros. Trabalhou a manhêutica de Sócrates, o tempo que não era só mais Sócrates aqui, né, colocou isso, e o tempo todo colocando o questionamento, usou da didática o tempo todo, Jesus, desenvolvendo o aspecto em nós da moral, porque o intelecto estava aí. O que é intelecto? Vamos lá. Senhor, vimos a mulher que foi pega em adultério e, pela lei de Moisés, intelecto, mente. Ela tem que ser apedrejada. Ah, é mesmo? Ela tem que ser apedrejada? Eu não sabia, não. Vamos lá. Jesus parou, olhou para todo mundo, do mais novos até os mais velhos. Aí vem o aspecto moral do amor. Então, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Levou a que todos pensassem. Que didática maravilhosa, Marcos. Isso é didática. Verdade. E Vinícius veio realmente trazer isso. Ele está aqui retratando isso. Trazendo o mestre, como ele mesmo colocou, como mestre de todos nós, mas trazendo a vida de Jesus em toda a sua obra. Vinícius foi, para mim, belíssimo em todas as suas obras, porque não há o que questionar. Ele corrobora com o que os Espíritos falam. Primeiro mandamento, amai-vos. De novo. Segundo, instruí-vos. São as duas asas. Ou estamos falando de outra coisa, Marcos? Não, é isso aí mesmo. No capítulo 2, aqui do livro O Mestre na Educação, vou ler aqui um trecho também. Olha só o que o Pedro de Camargo, nosso Vinícius, diz aqui. Ó. Ele fala aqui, ó, os estadistas de renome não resolvem satisfatoriamente o problema político. Os sociólogos de alta envergadura mostram-se impotentes diante dos problemas sociais, tais como o pauperismo, o crime,
o vício e a enfermidade. Por quê? Certamente porque lhes falta a percepção íntima das grandes realidades da vida, dessa vida que não começa no berço nem termina no túmulo. Percepção que só se alcança através do culto sincero da verdade, que só se aprende sondando os arcanos da consciência e auscultando a sua voz, que só se logra no estudo e na meditação da ciência da moral, que é a ciência do coração. Não é de conhecimentos que precisam os homens da atualidade, responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm. É de sentimento. Então, essas palavras do Pedro Camargo devem calar fundo em todos nós. Não estamos aqui querendo dizer que o conhecimento não seja útil, não seja importante. Claro que ele é. Mas o Pedro de Camargo é claríssimo aqui. Só com conhecimento nós não vamos resolver os problemas do homem e da humanidade, porque nós precisamos do sentimento. Precisamos desenvolver a ciência moral, a educação moral que Kardec tanto defendeu e que o Pedro de Camargo também entendeu e trabalhou nas suas obras, porque essencialmente, não é, Ronaldo? Jesus veio cumprir uma missão moral. Essa é a essência da missão de Jesus. Então nós precisamos nos trabalhar para muito mais do que termos conhecimentos, nós precisamos ter sentimento. Aí vou repetir o que você já falou, Ronaldo, que é a colocação dos espíritos superiores para nós espíritas, né, especificamente, quando eles nos chamam a atenção. Os nossos dois grandes mandamentos, né, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E claro que nós só vamos nos amar se tivermos sentimento. E instruí-vos, eis o segundo mandamento. Ou seja, não é o primeiro. O primeiro é o amor. É nós conseguirmos nos amar. E ele lembra isso aqui com relação a Jesus como mestre e educador. Perfeito. E o último item que eu gostaria de ler aqui, que está no livro também, que é o item educação, do mestre da educação, e lá no final, ele já começa falando, não vou ler tudo, é só para chamarmos a atenção. Educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro. E aí eu vou em Jesus. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aí, claro, aí ele continua. Todos possuem estado latência, poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objetivo da educação, ser integral. Não é isso, Marcos? O ser integral que todos nós falamos, esse desenvolvimento. Nós vemos aí, minha esposa agora há pouco dia estava falando de uma criança que não sabe ler e escrever. E aí é o 5º ano. Aí eu falei, ela não sabe ler e escrever, tem certeza? Ela falou, mas não, ela tem que saber. Eu falei, acho que ela sabe sim. Ela, de repente, não foi desenvolvida nela esse tempo todo, que ela já traz nela, com certeza, não deu outro. Ela começou a puxar daqui, fazer dali o trabalho, essa criança hoje já está fazendo conta, essa criança hoje já está lendo, e está no 5º ano, com a pandemia toda aí, começou agora, praticamente presencial, muito precário, mas a criança tem seu potencial. E vou te falar, eu trabalhei com idosos também, que não sabiam ler e escrever, supostamente, mas que em um mês já estava escrevendo o seu nome. Então, a potencialidade do espírito está ali, não importa a idade que você esteja trabalhando. Só que ali você está trabalhando com o intelecto e com a afetividade. Porque você está levando a ela o quê? O incentivo, a motivação, que é o afeto e o carinho para com essa pessoa. Eu não posso dizer, eu sei mais do que ela, não, pelo contrário, eu tenho que estar com ela e tentar ver as dificuldades dela, porque ela, como ser humano, eu sou o ser humano, as dificuldades dela não são diferentes das minhas dificuldades. Ou são, Marcos, só porque eu sou um professor e já sei ler? Será que a minha dificuldade é diferente da sua, porque você não sabe ler? Vinícius, parabéns
Belíssimo, belíssimo saber que você, meu amigo, meu irmão, da onde você estiver, que nos inspire com os outros espíritos tantos para que possamos dar continuidade aqui nesse mundo que ainda está muito capenga, mas profícuo. Gratidão a Vinícius por tudo isso, Marcos. Sem dúvida que nós temos que ser muito gratos a ele. Por isso, aqui no nosso programa, hoje nós resolvemos, então, fazer esta homenagem, trazer Pedro de Camargo, Vinícius, ao conhecimento de todos, divulgando, então, a sua vida e principalmente a sua obra, destacando aqui neste final o livro O Mestre na Educação, que é publicação da Federação Espírita Brasileira, e que nós aqui recomendamos a todos conhecerem essa obra, lerem, estudarem, porque educação é tudo. E a tese do Espiritismo é a educação moral. Bem, Ronaldo, estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos às nossas despedidas? Que Jesus nos abençoe. Oremos para o pessoal da Louisiana, Estados Unidos, com o furacão aí que está o Ida, Afeganistão também, que está uma situação delicada, ao mundo todo, principalmente também ao nosso Brasil, um momento delicadíssimo que nós estamos vivendo. Que Jesus inspira-nos, perfume nossas consciências e nossos corações, e que a Mãe Santíssima possa nos interceder. Gratidão a todos pelo carinho, muita paz e saúde. A todos, nosso grande abraço, rogando ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe, envolva o nosso querido Brasil, essa nossa humanidade ainda tão conturbada, e que nós possamos entender que é somente com o Evangelho que haveremos de iluminar as mentes e conseguirmos sensibilizar os corações. Até próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, para mais um Espiritismo e Educação. Grande abraço a todos.